Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lícia Pinheiro, né, sou professora e coordenadora do curso de Psicologia da Uniamérica, né, aqui em Foz do Iguaçu, e estamos aqui nessa live ao vivo, vamos falar sobre a importância do pensamento positivo, né? É um tema muito propício para este momento em que todos nós, né, do planeta, estamos vivenciando. Nós tivemos outras lives aqui no canal da Uniamérica, né, no espaço aí do Instagram também, além do Facebook, falando sobre diversas temáticas, todas girando em torno aí de um suporte emocional para que todos passem aí por esse momento da melhor maneira possível, né? Vamos dizer assim. Então, essa é mais uma contribuição nossa, né, com vocês aí, com a comunidade de maneira geral, para justamente a gente poder pensar de uma outra forma em momentos de adversidade. Na verdade, no fundo, a gente está falando, né, de um processo também de resiliência, né, que todos nós estamos sendo testados, né? Se a gente for pensar assim, uma resiliência no sentido, né, de fortalecimento aí, de sair das situações adversas mais fortalecidos. Então, o pensamento positivo, ele acaba por ser também uma ferramenta que nos auxilia em situações, né, adversas como essa que nós estamos todos passando, enfim, né, em relação à pandemia, em relação ao isolamento social. Então, é extremamente, né, importante nós podermos refletir um pouquinho, ter um espaço do dia para refletir sobre esses assuntos, né? Eu trouxe uma construção sobre a importância do pensamento positivo, muito atrelada ao processo do mindfulness, né? Ao processo desse bem-estar, ao processo também da compaixão, do desenvolvimento da autocompaixão, né? Que eu acho que são processos aí que nos auxiliam sobremaneira a passar por qualquer situação difícil, aprender a sobrepairar, né, as situações adversas. Porque no momento a gente, né, está passando por essa condição, mas vira e mexe a vida nos traz aí oportunidades de crescimento, eu diria. Então, a gente pode ver, né, dessa forma aí as situações que muitas vezes são situações desafiadoras, né, para nós. Então, a vida, de fato, ela não é fácil, né? Ela nos coloca em situações desafiadoras o tempo inteiro, e que bom, né, que ela coloca a gente nessas situações, que emocionalmente são situações difíceis. Então, a gente tem aí, às vezes, um conjunto de emoções e sentimentos que, enfim, nos acometem, né, e às vezes de maneira arrebatadora. Então, aqui a gente está falando de raiva, de medo, preocupação, pesar, né? São emoções aí que muitas vezes aparecem no nosso cotidiano, né? E não adianta a gente correr dos problemas, porque eles aparecem, essas emoções, elas acabam vindo, e a gente precisa, de alguma forma, aprender a lidar com isso, né? Toda vez que a gente acaba querendo afastar essas emoções de nós, é como se elas se aproximassem cada vez mais de nós, né? Então, quanto mais nós negarmos esses sentimentos que para nós são muitas vezes difíceis, né? Pior fica, né? No sentido de lidar com essas emoções. Então, precisamos sim voltar para as nossas emoções difíceis e estar com elas, para que possamos nos curar. Acho que é uma frase que eu gostaria de, né, contextualizar aqui minha fala inicial bem nessa frase. Então, olha só, né, precisamos voltar para essas emoções difíceis e estar com elas para que possamos nos curar. Então, está bem longe daquela frase que eu quero me livrar,
dessa emoção. Não, não, não. Nós precisamos entender para que servem as nossas emoções, para que serve cada emoção que nós temos, para que serve a raiva, para que serve a alegria, para que serve o medo, né? Para que serve a preocupação. Se tudo isso vem, né, vem porque tem alguma razão. E a gente precisa, então, entender, compreender essa razão para justamente aprender a lidar com as situações. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa ter coragem de entrar em contato com essa dor emocional, né? Se quisermos viver aí uma vida autêntica e saudável. Se nós negarmos, é como se estivéssemos alienando partes de nós, né? Fingindo que aquilo não existe. Quando eu finjo que uma coisa não existe, né? Aquela coisa fica ali, ela não vai se resolver por conta própria. Eu vou precisar resolver aquilo, né? Então, às vezes uma casa, quando está desarrumada, não adianta eu fingir que está desarrumada, né? Uma hora eu vou ter que ir lá e limpar. Então, com o nosso sistema emocional é a mesma coisa. Fica aquela poeirinha ali, aquele incômodo. E enquanto eu não parar, olhar e resolver, aquilo vai ficar incomodando, né? E às vezes até, quem sabe, crescendo. Então, tocar na dor emocional, né? A gente, assim, apenas tocar a dor emocional para cultivar a compaixão, né? Nós podemos, assim, seguir né, na nossa vida de maneira mais leve. No entanto, quando a gente toca só, apenas toca na dor emocional, né, e deixa aquilo, né, explodir, às vezes a gente precisa ter cuidado para não sobrecarregar o nosso sistema emocional. Então, olha só, parece paradoxal. Por um lado, eu falo que a gente precisa olhar essas emoções, né, ter um olhar mais compassivo em relação a todas essas emoções difíceis, né? E por outro, eu falo, olha, só apenas tocar nelas, né, pode nos sobrecarregar. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente precisa olhar para elas e fazer algo com isso, né? Mas principalmente o primeiro passo, então, é a aceitação dessa condição. A aceitação de que a gente, então, tem essas emoções, que são emoções difíceis, né? Raiva, rancor, ressentimento, preocupação, medo, enfim. E aí precisa ter esse olhar compassivo diante dessa condição. Do contrário, é o que eu falei, vai sobrecarregar o sistema, né? Porque se eu identifico aquela dor e só identifico, ela pode doer mais, né? Ela sobrecarrega. Se eu identifico aquela dor, mas eu vou tomar um remédio, né, para resolver, então isso alivia. Por isso que eu falo de tocar nessas dores emocionais somente, apenas, não resolve, né? Eu preciso ter uma ação em cima disso. Uma possibilidade é essa visão compassiva ou de compaixão diante dessas nossas emoções difíceis, né? Lembrando que aí a compaixão ela tem a base do mindfulness, né? Desses estudos aí, que é justamente a construção que eu estou fazendo em relação a essa ideia do pensamento positivo, a importância dele no nosso dia a dia. Então, a arte da autocompaixão, portanto, prevê voltar-se gradualmente para o desconforto emocional, quando ele surge. Então, que interessante, né? Porque assim, ao invés de eu querer me livrar, eu vou me voltar para ele e tentar justamente escutar que dor é essa, escutar o que essa emoção está querendo me dizer. Porque, como eu falei agora há pouco, essas emoções todas têm uma função, têm uma razão na nossa vida. Não é nada por acaso. Então, se eu estou sentindo isso nesse momento, existe ali um porquê, existe uma possibilidade de uma compreensão mais profunda. E é importante, então, nós olharmos para isso. E aí, nós temos, portanto, 5 estágios desse processo de aceitação, né? Olhando por essa linha dessas emoções difíceis, né? Justamente para a gente enxergar a importância do pensamento positivo, passando pela compaixão, a autocompaixão. Então, olha só, os 5 estágios da aceitação. Nós temos, por exemplo, o primeiro, né, que é o resistir. Lutar contra o que vem.
Então, vai embora, né? A gente não quer entrar em contato com essas emoções, com esses sentimentos, com aquilo que incomoda, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela situação. Não quero. É a primeira etapa, é a resistência. Vai embora, não quero sentir isso. E a pessoa, quando está lutando com isso, ela às vezes pode adoecer, ter doenças aí psicossomáticas em função da negação dessas emoções, né? O corpo, ele adoece em função dessas emoções aí paradas e não trabalhadas. O segundo estágio, explorar, voltar-se para o desconforto com curiosidade. O que eu estou sentindo? Eu posso me perguntar. Às vezes, a nossa ansiedade, por exemplo, ela se acumula aqui na região da boca do estômago. Tem gente que sente dores aqui nos ombros. Tem gente que sente palpitação. Tem gente que sente sudorese nas mãos. Então, sintomas da ansiedade, por exemplo. Ah, eu quero me livrar disso. Que tal, então, né, explorar esse desconforto? O que eu estou sentindo nesse momento? Que sensações são essas? Né? E tentar perceber o seu corpo, perceber suas emoções nesse momento presente que está acontecendo aqui e agora. Essa autoconscientização do aqui e agora, do que está acontecendo comigo, nesse momento, com o meu corpo, isso é o primeiro passo para essa compreensão mais profunda. Porque não adianta a gente pensar assim, o pensamento positivo, e ficar só tentando colocar coisas positivas na cabeça, se eu não trabalho isso de raiz. E como que é trabalhar isso de raiz? Né? Exatamente isso que eu estou tentando construir aqui com vocês, essa questão da compaixão, né? E algumas estratégias nesse sentido. Depois, o outro passo desse estágio da aceitação é o tolerar. Suportar a insegurança mantendo-se firme. Eu não gosto disso, mas eu posso suportar, né? É diferente, percebe, do querer se livrar, né? É o terceiro estágio, muito interessante, né? Então, assim, eu não gosto disso, mas eu posso suportar. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos, a gente pode, algumas pessoas estarem brigando com esse processo, né, do isolamento, aí vai, né, vai embora, que vai embora. Outros podem estar explorando possibilidades do que está sentindo nesse momento. Outros podem estar assim, olha, eu não gosto disso, mas posso suportar. Né? São maneiras aí diferentes de lidar. O quarto estágio, pessoal, da aceitação é o permitir. E se caracteriza pelo seguinte: deixar que os sentimentos venham e vão. Tudo bem, posso abrir espaço para isso, para que sentimentos venham e vão. Quando a gente fala de sistema, que as emoções elas são como um sistema, a gente pode pensar no sistema térmico. Vamos pensar numa garrafa térmica de café, tá? Então, eu gosto muito de café. Então, assim, garrafa térmica de café, você tem uma garrafa térmica de café completamente fechada, você tem uma garrafa de café completamente aberta e uma garrafa de café normal, aquela que você abaixa assim e o café sai. Se você for estudar pela lei da termodinâmica, dissipação do calor, você vai ver que a garrafa completamente aberta, ela vai dissipar calor muito rápido. Vai perder energia, vai perder calor ali muito rápido. A garrafa totalmente fechada, ela também vai perder calor, temperatura ali, com a mesma velocidade ali da aberta, vai dissipar. Mas a garrafa semi-aberta, aquela que está sendo usada com frequência, né, ela mantém mais tempo ali, né, está sendo usada, claro, o café quentinho. O que eu quero dizer com isso? Que o sistema regulatório das nossas emoções, nós podemos fazer uma comparação com essas garrafas de café. Quando nós temos esse sistema muito fechado, rígido, fechado, não compartilhamos o que sentimos, né? Nós perdemos energia, perdemos essa vitalidade, né? E podemos adoecer.
Se nós temos esse sistema das nossas emoções muito aberto, ou seja, qualquer pessoa pode falar o que quiser, opinar e dizer coisas sobre a nossa vida e a gente ficar, né, completamente exposto, isso também é um desgaste emocional, isso também nos vulnerabiliza, isso também pode nos adoecer. Por outro lado, se nós tivermos um sistema emocional do vai e vem, né? Então, de troca com o outro, de trocas, né? De compartilhamentos, de escutar, né? E ser escutado. Então, isso é saudável. Isso fortalece esse nosso sistema emocional. Então, nós podemos pensar: a comunicação é um aspecto importante? É. A empatia é um processo importante, um aspecto importante? É. O querer estar, né, com o outro, ter aí as relações sociais, família, amigos, ter essa troca de afeto, esse vai e vem, são importantes? São. Então, esse sistema aberto de troca favorece muito o nosso sistema emocional. Dentro dessas trocas, é lógico que eu vou ter trocas que vão me exigir um pouco mais emocionalmente, outras nem tanto. Mas são trocas, faz parte do sistema emocional esses desafios, fazem parte do nosso dia a dia. Não adianta eu querer eu tenha uma vida só positiva, só coisa alegre, só coisa boa. Isso não é crescimento também, né? O crescimento ele se dá nesse processo que exige aí de mim, né, situações desafiadoras e que exigem de mim buscar recursos internos meus para lidar com as situações adversas. Às vezes nós não sabemos quais são as ferramentas que existem na nossa caixa de ferramenta, né? E nós só vamos saber aquilo que temos quando somos postos à prova. Então, por isso, as situações difíceis, elas serem olhadas dessa forma, né? De uma forma que pode ser cheia de possibilidades de crescimento e amadurecimento, justamente porque me abre a possibilidade de usar as ferramentas que eu possa ter e nem sei que tenho, né? Talentos que eu nunca pensei que tivesse, pontos aí da minha personalidade que eu nunca pensei que tivesse, mas justamente nos momentos desafiadores isso vem à tona e eu uso esses recursos aí a meu favor e a favor dos outros. O quinto estágio da aceitação é tornar-se amigo. Considerar os benefícios das experiências emocionais difíceis, perguntando: o que eu posso aprender com isso? Olha que não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta extremamente importante, né? Passar por esses momentos difíceis da vida e perguntar o que eu posso aprender com essa experiência. Talvez essa postura abra uma outra possibilidade para você ou para nós, né? Que é a possibilidade de tirar proveito das oportunidades. Essa é uma das bases aqui da própria resiliência, né? Então, ao invés de se fechar na experiência ou se deixar completamente aberto a ela, quando eu pergunto o que eu posso aprender com isso, né? Eu me permito aprender com a experiência e ficando também atento aos limites, tá? Porque existem limites. A vida a gente precisa encontrar esses limites, né? Por exemplo, a questão da empatia. É muito importante ter empatia, todo mundo fala que é muito importante ter empatia. Sim, é importante, né? É importante. Mas a empatia precisa de limite? Precisa de limite também. Porque olha só, o sistema que eu falei completamente aberto da garrafa de café também dissipa energia, também perde energia. Vou falar de uma outra maneira. Uma pessoa muito empática, que é o sistema aberto, muito empática, aberta, sente as dores de todo mundo, se coloca no lugar de todo mundo, quer ajudar todo mundo de maneira demasiada, esquecendo até de si mesma para ajudar o outro. Esse tipo de postura sobrecarrega o sistema emocional. A pessoa depois, ela pode sim adoecer, ela pode
ter alguns aspectos aí que, né, podem prejudicar o sistema emocional dela, porque sobrecarrega. Às vezes, ela negligencia aspectos dela para ajudar o outro. Então, a empatia pode sobrecarregar, a empatia em excesso pode sobrecarregar o nosso sistema emocional? Sim, pode. Então, colocar limites também faz parte, né, desse processo aí de autocuidado, desse processo de autocompaixão para a construção de uma postura mais positiva frente à vida, tá? Um aspecto também importante que eu gostaria de chamar a atenção aqui é em relação a nós aprendermos a rotular as nossas emoções, nomear nossas emoções, tá? Porque como é que eu vou falar de pensamento positivo se eu não nomeio, se eu não sei nomear o que eu estou sentindo? Então é muito importante saber o que eu estou sentindo. Às vezes a pessoa está frustrada e ela diz que está triste. Às vezes ela está muito alegre, né, com algo e aquilo deixa ela e ela acha que está ansiosa, ou ela está ansiosa, mas na verdade está alegre. Então tudo isso confunde bastante, tá? A gente precisa ter uma atenção a isso. Primeiro aspecto, nomear, né, as emoções difíceis nos ajuda aí a nos desembaraçarmos em relação a essas emoções. Então, quando nós dizemos assim, gentilmente para nós, né? Isso é raiva, tá? Isso é raiva. Ou o medo está surgindo, tá? Costumamos sentir alguma liberdade emocional. Existe algum espaço em torno do sentimento. Em vez de ficarmos perdidos na emoção, podemos reconhecer que estamos tendo a emoção e que, portanto, temos mais escolhas temos mais escolhas de como responder a ela. Isso é muito interessante porque é um aspecto simples, mas que tem um efeito amplo. Nomear as emoções, saber o que está sentindo é libertador. Então, isso é raiva. Eu estou com raiva nesse momento. Então tá, estou com raiva. O que eu vou fazer com isso? Aí, ok, é um segundo momento. Mas se eu nego esse sentimento, eu não consigo abrir espaço para responder adequadamente à situação. Então, eu nem abro espaço para resolver, né, e encaminhar o próprio sentimento. Se eu não sei o que eu tenho, eu não posso resolver. Ora, estou com sede, mas eu não sei se é de água, se é de Coca-Cola, né? Se é de alguma outra bebida, um suco. Veja, eu preciso saber, né? Então, nomear, rotular, saber o que está acontecendo comigo. Consciência das emoções no corpo. Sinta e cure. Então, fala. As emoções têm componentes mentais e físicos, nós sabemos disso. As emoções, elas têm essas duas dimensões, né? Pensamentos e sentimentos aí, sensações corporais. Então, quando estamos com raiva, gastamos muito tempo em nossas mentes justificando o nosso ponto de vista e planejando o que vamos dizer ou o que deveríamos ter dito. Às vezes, a nossa vida, ela é cheia de deveríamos. Deveria ter dito isso, deveria ter feito aquilo, deveria, né? Deveria. E esses espaços do deveria são espaços abertos, que deixam muitas vezes angústia, ansiedade, situações inacabadas, situações não resolvidas no nosso dia a dia. E isso gera, com o acúmulo, né, pode gerar aí algumas situações de comprometimento emocional mesmo, ansiedade, depressão, ou os outros aspectos aí de comprometimento. Então, quanto mais deveríamos nós temos na nossa vida, mais representa situações inacabadas no nosso dia a dia. Situações que nós precisamos resolver, fechar ou encaminhar. E vivenciar esse aqui agora. E deixar esses deveríamos.
né? Deveria, justamente aquele que deveria ter feito não fez. Não fez por quê? Não fez, não deu. Então, assim, resolve. Ou faz ou não faz. Se deveria, fica pendente, né? Como uma prestação pendente. Então, sentimos muitas vezes, né, essa batalha, porque o nosso corpo acaba sofrendo com isso. As emoções difíceis são ainda mais transitórias. Elas passam através de nós com mais facilidade quando estabelecemos um relacionamento mais amoroso e receptivo com elas. Então, tem a ver com o que eu estou falando, né? Quando nós aceitamos essas emoções difíceis, né, buscamos a compreensão delas e a função delas ali naquele momento na nossa vida, é mais fácil fazermos aí o encaminhamento, enfim, estabelecermos aí a compreensão mais profunda. Quando nossa consciência tem uma qualidade receosa, estamos menos abertos às nossas emoções e quase não toleramos a experiência. Então, olha, quando estamos receosos da experiência, medo, por exemplo, nós não conseguimos vivenciar a experiência. Logo, né, não temos tolerância à experiência. Aquilo nos incomoda muito, a gente quer se livrar daquilo, tá? Quando nossa consciência ela é eterna e calorosa, temos a força para sentir o que está acontecendo dentro de nós e dar a nós mesmos o que nós precisamos. Abrandar, acalmar, permitir. Então, são três palavras aqui que elas são respostas compassivas às emoções difíceis. Abrandar, acalmar, permitir. Elas fazem parte de respostas compassivas para as nossas emoções difíceis. Então, nós podemos usar várias técnicas, obviamente, para lidar, né, com essas emoções, desde técnicas de relaxamento, de meditação, enfim, que ajudam nesse processo todo, tá? Então, assim, toda vez que a gente sente, né, esses sentimentos de emoções difíceis, elas tendem a fazer essa desconexão nossa com o outro, né, ou com a gente mesmo. E por isso que isso incomoda tanto, né? E a vontade que a gente tem é justamente de se livrar, né? A raiva é uma reação comum a essa desconexão que a gente tem aí, muitas vezes, com a outra pessoa. Então, assim, e como muitas vezes a raiva ela pode ser uma resposta emocional perfeitamente saudável, mas nosso relacionamento com ela, com frequência, não é saudável. Isso aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Nós falamos um pouco disso, assim, eu vou aprofundar agora. A raiva pode ser uma resposta emocional perfeitamente saudável, mas o nosso relacionamento com ela pode não ser saudável. Ora, se eu nego esses sentimentos, essas emoções difíceis dentro de mim, então a minha relação com essas emoções difíceis não é boa, né? Eu nego, eu não quero saber. Mas ao passo que se eu aceito e compreendo o que está acontecendo, eu faço, né? Eu lido de uma outra forma com essas emoções. Então, no caso, a raiva, né? Por que ela pode ser uma emoção saudável? Ora, porque, por exemplo, se a gente às vezes está diante de relacionamentos tóxicos, diante de pessoas tóxicas, diante de pessoas que ultrapassaram a fronteira, o limite conosco, lógico que nós vamos sentir raiva, né? É um sentimento que vem mesmo, a pessoa ultrapassou, a pessoa feriu, né? É um sinal de alerta. Sentir raiva nesse momento pode ser um sinal de alerta de que tipo, né? Opa! Você está ultrapassando esse semáforo aqui, você está ultrapassando esse limite, alto lá. Então, veja, ele pode ser um sistema de proteção, a raiva, o medo. Não podemos negar essas emoções, mas a maneira como a gente lida com elas, se for uma maneira preconceituosa, não pode sentir raiva, não pode sentir medo. Insegurança, né? Ira, são emoções ruins, não pode sentir. Tem que ser a menina boazinha, o menino bonzinho, né? Com respostas politicamente corretas para as pessoas. Gente, não dá, não dá. Negar essas emoções, né?
Não tem como construir nenhum pensamento positivo negando a sua polaridade. Entende? A gente precisa aprender a integrar tudo isso dentro de nós, né? Cadê o positivo dentro da própria situação, às vezes, difícil? Isso que nós precisamos pensar, né? Então, quanto mais nós resistirmos aí a essa situação, pior vai ficando esse processo, né? Não vai acontecendo esse processo de aceitação dessas emoções difíceis. Aí, uma das coisas que mais impede, né, nós aceitarmos, e aí, curiosamente, eu falo bastante de emoção difícil quando eu estou falando de pensamento positivo. Por quê? Porque na hora que eu entendo essas emoções difíceis, eu vou ter pensamentos compassivos, pensamentos positivos, compassivos, de autocompaixão em relação a mim mesmo, em relação aos outros. Um dos aspectos aí que bloqueia esse processo, gente, é a resistência. A resistência, ela se refere ao conflito que ocorre quando achamos que nossa experiência, momento a momento, deveria ser diferente do que é. Nós não aceitamos a experiência, né? E deveria ser diferente. Olha o deveria de novo aparecendo aqui e trazendo situações inacabadas e não conseguindo resolver ou encaminhar. Nesse caso aqui, a aceitação significa que, mesmo que possamos não gostar do que está acontecendo, reconhecemos que está acontecendo e podemos relaxar quanto ao fato de que as coisas não são exatamente da forma como queremos que seja. Então, se eu resistir, eu vou entrar em conflito. Ao passo que, se eu compreender o que está acontecendo, reconhecer o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo, né? Então, apesar de que, né, eu gostaria que fosse diferente, mas não é possível, então eu começo aí a ter uma nova perspectiva e não uma resistência, mas uma nova abordagem diante da dificuldade. Porque às vezes a gente fala de aceitar, né, como uma situação que eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. Não é bem assim. Às vezes eu gostaria que realmente as coisas não fossem exatamente dessa forma, entende? É, mas eu reconheço que nem tudo é da forma como eu quero, né? Mas dessa forma é uma forma que está difícil de lidar. Então, reconhecer isso ajuda. Negar atrapalha, cria resistência e gera conflito. Como sabemos quando estamos resistindo a algo? A gente tem aqui alguns sinais para isso. Nós ficamos distraídos, fisicamente tensos, perde-se em preocupação ou ruminação, trabalhar em excesso ou comer em excesso, sentir raiva ou ficar irritado ou paralisado. Essas são formas pelas quais tentamos resistir às experiências indesejadas. Tudo aquilo que nos incomoda, a gente acaba reagindo, por exemplo, dessa forma, que são exemplos aqui de resistência. Mas a resistência, ela nem sempre é ruim também, não. Veja que o tempo inteiro eu estou trazendo os paralelos aqui, né? Integrando os opostos. A resistência não é tão ruim assim, por quê? Porque sem resistência, nós ficaríamos sobrecarregados, né? Então, a resistência ela pode nos ajudar a funcionar um curto espaço, né? Um curto prazo. E a longo prazo, ela pode ter consequências negativas. Então, tudo que resistimos, persiste. Não esqueçam disso. Tudo o que resistimos, persiste. Por isso que falamos aqui da compreensão, da aceitação, né? Quando resistimos a experiências desagradáveis, elas em geral não desaparecem. Em vez disso, ficam piores. Então, a ideia aqui é que nós possamos, justamente, para que possamos seguir em frente, aceitar no sentido de uma compreensão mais profunda, e não no sentido de uma acomodação, né? Não é isso. Por isso que a gente falou agora há pouco dos 5 estágios da aceitação, né? Nós falamos isso agora há pouco, que é para ajudar a gente a justamente entender e lidar com esse processo de resistência aí das experiências difíceis. Então, quando falamos que o primeiro estágio é o resistir, depois o explorar, tolerar, permitir, tornar-se amigo, né? O da resistência é isso que eu falei agora, tudo aquilo que resiste,
né? Tudo aquilo que resistimos persiste. Então, que tal, né, abrirmos aí na garrafa meio cheia, na garrafa que abre e fecha, né? Deixar esse ir e vir, esse fluido, né? Essa troca que faz a gente justamente crescer, né? Eu acho que isso é bem importante, porque, de certa forma, não é tão comum as pessoas olharem, né, para as emoções difíceis dessa forma, né? É aquilo que eu falei, geralmente quer se livrar, ao invés de olhar para que está servindo, para que serve, né? Por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, para muitos serve para uma grande reflexão, para outros serve para, enfim, algumas dores aí emocionais, alguns problemas familiares. Então, veja, tirar proveito, aprender a tirar proveito do momento, enfim. Então, passar por as experiências difíceis também, dentro dessa perspectiva aí de transformá-la, né, num processo de compaixão, uma das coisas que ajuda muito, inclusive a manter um pensamento mais otimista, é o propósito, né, o propósito de vida. Quando eu falei para que essas emoções servem, a outra pergunta pode ser: para que me serve passar por isso? Para que me serve passar por essa experiência? Aonde eu vou chegar com isso, né? Isso dá um propósito para a experiência que a gente está vivenciando, né? E muitas vezes ela se torna até uma meta de vida. Então, ressignificar as experiências, elas também corroboram para a ressignificação e oxigenação do nosso cérebro, das nossas sinapses, né? Trazendo novas ideias, ideias mais criativas, ideias mais positivas, né? Limpando a nossa lente e abrindo a possibilidade de olhar as experiências sobre diversos ângulos, não só sobre um ângulo positivo, mas sobre diversos ângulos, tá? Bom, essa é a live de hoje. Passou super rápido, né? Já são aí 40 minutos de live. Eu agradeço quem esteve presente comigo aqui assistindo. Vai ficar gravado, né? Fica para uma próxima oportunidade a gente se encontrar. Tá? Desejo a todos uma ótima semana, né? E, enfim, e fique aí em contato com a gente nas próximas lives, tá bom? Até mais, pessoal. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau.